Então, vamos lá. A pergunta de hoje, da nossa provocação, eu gosto muito, né? Que acho que permite que a gente entenda muito como é que a gente tá, né? Como nós nos encontramos. Então começa assim a pergunta, vá. A sua vida é como um lago. Você caminha agitado, agitada, movido por ansiedades e expectativas. Então você está se movimentando no lago com muitas expectativas e movimenta os sedimentos do fundo, turvando a água. Então você está andando, está agitada lá, preocupada, então está lá naquele lago, toda aquela terra lá do fundo sobe, né? Chega até entrar terra em seus olhos. O que fazer para a água não turvar? Para a sua vida não turvar? Né? Então a nossa vida é um lago. E a gente caminha agitado, agitada, ansioso, ansiosa nesse lago. Com essa nossa ansiedade, com as nossas preocupações, nós nos debatemos muito, nós nos agitamos muito. Agitamos em palavras, agitamos em atitudes. E o que acontece? O fundo desse lago, esses sedimentos da terra que está embaixo, sobe. Então a nossa água da nossa vida fica turvada, né? A ponto de chegar nos nossos olhos. E a gente não enxerga nada. Por quê? Porque a gente está tão agitado nesse lago que é a nossa vida, né? E aí a gente não enxerga. A pergunta é, e que eu faço para vocês, primeiro, né? Não faz super sentido isso? Aí a pergunta, o que fazer para a água não turvar? Né? Eu digo o que eu experienciei no Zazen, respirar, acalmar a mente. Exatamente. Essa é uma alternativa. O que fazer para a água não turvar, né? Respirar, é isso? O que fazer para a sua vida não turvar? Então a questão é essa, gente. Primeiro, vocês concordam que a gente está agitada, e que o nosso lago está bem turvadinho? Vocês concordam com isso? O Tuco, a vida é interagir com o movimento do fundo. Perfeito. Olha o que o Tuco diz, hein? Não é evitar, né? Mas se isso que você está interagindo com o que tem lá no fundo, né? Essa interação está permitindo que você veja com clareza a sua vida? Né? Porque a questão é essa. A gente se agita tanto com esses elementos, né? Que a gente fica meio não vê com clareza. A Ivone diz, concordo, estou nesse processo de turvar o rio, né? De turvar o lago. Então turvando o lago. Mas gostei que o professor Tuco trouxe, que a vida é interagir com o movimento do fundo. É interagir com isso tudo que turva nossos olhos. A questão é, como é que você está lidando com isso? A sua vida está permitindo que você veja com clareza? Ou você, né? Então, primeiro, o que você faz, né, para evitar que turve? Já falaram, meditação, respiração. E o que você faz para a sua vida não turvar? Então vamos perguntar, a vida de vocês está turvada? A vida de vocês está como esse lago turvo? Professor Tuco, acho que devemos ver o movimento interagir com o fundo no movimento certo. Gostei muito. E o que é o movimento certo, professor Tuco? O que é o movimento certo? Você concorda que esses sedimentos nos confundem? Faz com que a gente perca a clareza das coisas, a visão das coisas. E o que é o movimento certo? Compartilha com a gente, Tuco. E aí, gente, às vezes acabamos andando mais rápido, outras não. No fim, é se ajustar, mesmo deixando turvo às vezes. Perfeito. Exatamente. A questão é perceber isso, né? Perceber se a gente está vendo com clareza
ou não. O que fazer? O que eu estou gostando da contribuição do Tuco é o seguinte, é o caminho do meio, né? É a temperança. É não rejeitar, não negar a turbidez, não negar aquilo que nos confunde. No fundo é um pouco isso que ele está trazendo, né? Não negar aquilo que nos confunde. O que nos confunde é reconhecer aquilo que está turvando a nossa água. Estou no momento de definir prioridades dia a dia. Graciela, isso, definir prioridades nos ajuda, agora de uma maneira bem concreta, nos ajuda a ver com clareza. Isso mesmo, é um caminho, né? Ver prioridades. É Tiago, TH Costa, é Tiago? Eu acho bem interessante no Zazen é que ter compaixão por todos os seres inclui você também. Ter compaixão, sim, ter compaixão consigo mesmo, mas isso ajuda a gente a ter clareza na vida? É nesse sentido que a gente está falando, né? Concordo, turmas, não vemos não vemos o fundo e podemos pisar e tropeçar em alguma pedra, mas na velocidade certa pisamos com calma. É isso aí. Muito bom, muito bom. Alessandro, tentar estar consciente de nossos passos e pensamentos e conseguir fluir com agitação e ajustar nosso olhar para o que está turvo. Exatamente. Então é consciência, né? O Alessandro está trazendo que a gente tenha consciência. E o que o Tuco está trazendo, que a gente module diante dessa turbidez, né? Que a gente tenha uma certa modulação. Que mais, Ivone? Eu percebo. Dou uma parada mesmo no meio da situação turva. Observo o que está acontecendo para saber como continuar. Maravilhoso, gente. Todo mundo aqui tem experiência, né? Todo mundo aqui tem experiência da turbidez, né? A gente tem experiência de não olhar da nossa dificuldade de olhar com clareza. Gente, o que nos leva a turvar? O que leva a gente a turvar a água? Vamos lá. Todo mundo está aí com consciência, devagar eu observo, devagar eu percebo as coisas, eu me relaciono com... Mas o que faz a gente turvar a água? Você vai falar, ansiedade. Não, eu quero um pouquinho mais que isso. O que faz a gente turvar a nossa água, o nosso lago? Vamos lá. Acho que os estudos do caminho do meio têm me ajudado bastante. Mas é verdade, né? O caminho do meio, os ensinamentos de Buda, eles nos permitem a ter uma visão mais abrangente das coisas, né? Considerando a lei da causalidade, considerando que tudo está em transformação, que nós somos resultado de infinitas causas e condições. Isso nos ajuda a entender que um problema está relacionado a tantos outros problemas, não é? Mas está aí a pergunta, o que faz com que a gente turve a nossa vida? Quais são as questões que turvam a nossa vida? Se comprar demais pode te fazer ficar triste. Aí a importância da... melhora a sua redação que eu não entendi. Se comparar. Se comparar demais pode até ficar triste. Aí a importância da compaixão. Sim, compaixão é compreensão, né? Perder o equilíbrio faz com que turvemos lá. Mas em que sentido? Que tipo de perda de equilíbrio? Vamos falar de uma maneira mais chão? Não sei se dá para impedir de turvar, mas o movimento regula o quanto fica em suspensão. Tá bom, mas o que te tira do sério? Vamos falar sério, Tuco? O que te tira do sério? No cotidiano, vamos falar do cotidiano. Vamos sair da generalidade, né, do pensamento mais genérico. Vamos lá, vamos lavar roupa suja aqui. Estou usando a metáfora direta. Tá assim. Vamos lá, vamos mergulhar. Vamos para os alicerces, né, desse seu lindo prédio, sua linda edificação arquitetônica. Vamos para o solo, né? Ivone, o que vejo que a água turva é quando pisoteio sem respeito ao ritmo do meu e dos outros.
Ivone, o que vejo que a água turva é quando pisoteio sem respeito ao ritmo meu e do... Olha, o que a Ivone está trazendo é a gente sai do equilíbrio quando a gente tem problemas consigo mesmo e com os outros. Perfeito, né? O equilíbrio emocional, Alessandro, né? Perder o equilíbrio emocional é a nossa arapuca, né? Aí que turva tudo, é verdade. E o que te tira do sério, Alessandro? Graciela, apego à nossa forma de pensar. Tá bom, deem exemplos de uma forma de pensar que turva seu lago. Alessandro, dê um exemplo de quando você perde o seu equilíbrio emocional. E vamos sair das metáforas, professor Tuco. O que te tira do sério e faz turvar a sua mente, os seus olhos, a sua visão? Vamos lá, eu quero saber o que nos tira do sério, o que faz com que a gente turve a nossa mente, o que faz a gente ficar numa confusão só, hein? O que acontece com a gente de verdade? É papo de gente aqui, papo de ser humano para ser humano. Vamos lá, vamos abrir a caixinha. Vamos abrir a caixinha? Ivone, você gosta de pisar nos outros, Ivone? Conta isso pra mim. Sim, pode deixar. Vou sair vamos lá. Passa um carbono 14 aí no seu processo aí. Eu perco quando peço ajuda. Começou, vamos lá. Eu perco quando peço ajuda em casa e não tenho. Mas respiro fundo e faço eu mesmo. Essa é legal. E o que você pede em casa? Vocês precisam me contar mais. Alessandro, quando sou muito contrariado, quando acho que estou certo, na verdade, a gente acha que está certo e é contrariado, aí começa a turvar, né? Dá um exemplo de contrariedade, Alessandro. Professor, julgamento em casa. Tenho tido muitos problemas de julgamento em casa. Quando as pessoas te julgam e você, quando julga alguém, quando você está sendo julgado, é? Quem que julga quem aí na sua casa? Limpar a casa. Limpar a casa. Isso tira a gente do sério mesmo, né? Se você convive com muita gente em casa, né? E aí tem essa bagunça, mas isso é motivo para turvar o lago da sua vida? É motivo? Em que sentido turva? A Graziela, quero algo, fico chateada porque não acontece. Isso é legal, né? Querer alguma coisa e não acontece. Isso dá uma contrariedade na gente, não dá? Eu também gosto de quero coisas e não consigo, eu fico chateada também. Aí vai turvando, aí você vai intoxicando a sua mente. Vamos lá, agora tô gostando, quero algo... Então, a Ivone já se revelou, né? Aí, o professor Tuco, principalmente quando achocolatado estou agindo... Como é que é? A gente escreve correndo, essas coisas legais aqui. Estou agindo de forma correta e vejo que não tem sido o caso. Sou acusado de não ajudar, de não estar presente. Você é casado? Esse é típico de quem é casado. Ou de filhos, que fala que é acusado de que não está presente. Quem reivindica sua presença? Olha só. Quando estou chateado, você escreveu, né? Mas tá. Quando estou achocolatado, estou agindo de forma... Olha que bonitinho. Vamos lá, muito bom, Tucô. Que sensação, meus pensamentos rígidos me induzem ao apego e me desestabilizam. Bom, pelo menos você percebe, né? Seus pensamentos rígidos, hein? Percebe. Isso é muito legal. Professor Tuco, porque cria uma nuvem negativa e tem sido difícil. É difícil. Difícil. O que vocês estão trazendo tem muito a ver com o relacionamento humano, né? Relacionamento com vocês mesmos e com o outro. Certo? Essa nuvem. Não precisa pedir desculpa não, tá gostoso, é assim mesmo. A gente sabe como é que é Instagram, teclado. Eu sou um desastre, ainda mais com meus dedinhos tortos. Nossa. Casado e com um filho pequeno, que legal. Relacionamento, né?
Eles não sabem que tenho estudado o budismo, por exemplo. Então precisa aumentar aí a conversa para melhorar essa nuvem sombria que está chovendo por aí, né? Eles nem sabem que tem estudado o budismo, por exemplo. Tá, legal, parece que Buda tá certo, somos bastante insatisfeitos. Esse é o primeiro ensinamento de Buda, né? As 4 9 verdades. As insatisfações existem, o sofrimento, dukkha, né? É isso aí, nós já vamos fechar. Exemplo. Vai lá, Alessandro. Desculpa. Exemplo, quando estou fazendo meus pães e começam a dar pitaco e a testar minha paciência. Eu vou fazendo muitas coisas e a pessoa começa a dizer para não fazer isso ou aquilo. Vai se intrometendo, né, com você. Sendo que você é padeiro, você sabe o que você está fazendo, né? Aí não faz isso, faz aquilo. Vocês percebem que a gente começa a turvar porque o nosso limite de tolerância está rígido? Vamos lá, muito bem. E ele faz um pão delicioso, gente. Eu aprendi a fazer pão com o Alessandro. O Alessandro é de Torres. Vamos lá, sim, eu percebo, mas é também bem difícil administrar o ver e deixar passar. Com certeza. É difícil. Por isso que o nosso lago fica turvo, né? Fica turvinho. Aí vem, Ivone, quando alguém vem falar... tá bem na boca aqui, desculpa. Quando alguém vem falar que está mal e joga a culpa nos outros. Você sabe que a gente é danadinho também para provocar quem está mal, né? Vamos lá. Mas nem os zazen tenham praticado. É que as coisas vocês precisam se ajudar, né? Graças a ouvir minha sensei, agora percebo a rigidez. Não, mas sua rigidez é bonita. É uma rigidez germânica que ela tem, sabe? E é uma coisa da ancestralidade. E ela está lidando bem com isso, né? Está sendo rígida em ser rígida, em se corrigir rigidamente. Está sendo 3 R's, né? Está rígida em reconhecer que rigidamente vai se corrigir rigidamente, né? Não é tanto assim, não. Que sensação. Ainda tá indo muito bem. Oba, a Vanessinha entrou. Pães. Exatamente. Sou doido para aprender. Nossa, me bateu uma canseira aqui. Quando paramos de fazer o que gostamos, começa a ficar turvo. Isso mesmo, verdade. Gente, é isso. Vocês percebem que agora a gente está falando a verdade, né? A gente saiu daquelas explicações gerais que a gente tem. Mas tudo está relacionado muito com o nosso limite de tolerância, nosso limite de preservação de um eu, e quando esse eu é provocado por uma falta de compreensão, por uma pessoa que não te vê direito, como você reage àquilo que você quer. A gente parece que tem dentro de nós umas bolinhas de gude. Quem lembra da bolinha de gude? Em São Paulo é bolinha de gude. Aquelas bolas de vidro coloridas. A gente brincava tanto isso na nossa infância. Hoje a turminha nem sabe o que é isso, né? Mas enfim, nós somos aquelas bolinhas coloridas que elas ficam o tempo todo em movimento, aí uma pessoa toca, elas se chacoalham, aí se reorganizam, buscam responder, outra pessoa toca com as pedrinhas dela, fica aquela coisa buscando uma estabilidade, buscando uma harmonia, né? Entre as coisas que vocês falaram, o importante é a respiração. É perceber que aquela terrinha lá do fundo tá indo para os seus olhinhos, né? Tá vendo? Vamos ver mais vocês falaram. Percebo que o relacionamento humano tem sido uma dificuldade comum aqui nesse grupo. Por quê? Nós somos seres de relação, né? Nós estamos falando da nossa humanidade. E a nossa humanidade é relacionamento humano, né? Não poderia ser outro campo
né? Que provoca as turbidezes em nós, né? Mas a gente pode dizer que o outro é responsável pela turbidez em nós? Nós devemos dizer isso, sendo que o lago é a sua vida, é você que está se agitando? Ivone, eu ficava turva quando alguém mentia para mim. Descobri que era problema meu e parei de turvar. Ó que legal, gente. Ó que bacana. Eu ficava turva. Daqui para frente, a gente vai falar isso. Em vez de falar, eu fiquei com raiva, né? Eu fiquei chateado. Não, eu tô ficando turva. Quem vai entender nosso papo? Fala a verdade. Quem vai entender o que a gente está falando? Só vocês aqui que estão participando hoje desse nosso Puxa-Conversa Budismo. Vocês lembram aqueles desenhos animados antigos? É que eu sou antiga, sabe? Em que a pessoa vai bebendo, aí o zoinho vai subindo água dentro dos olhinhos, assim, vai formando aquelas ondinhas, né? Então imagina a gente, aquela turbidez, aquela terrinha subindo, aí você respira, ela baixa. Você tem consciência, né? Ela perde o poder, ela perde a força, mas ela existe. O Teco trouxe, gostei, Tuco, gostei muito do que ele trouxe. Essa turbidez existe, ela faz parte da nossa vida, mas a gente tem que fazer gestão dela, ela não pode nos encobrir, né? Nos cobrir. Mas ela é o nosso chão, elas são os nossos elementos. E são só nossos, gente, não é do outro, são nossos. É a nossa capacidade de lidar com isso, né? É a nossa capacidade de lidar com isso, que é a grande arte da vida. Hoje mesmo eu tive uma chateaçãozinha, né? A gente tem sensações agradáveis e desagradáveis. Eu tive uma sensação desagradável, aliás, já vem de um tempo essa sensação desagradável, né? Aí eu quero verbalizar ou trabalhar essa sensação desagradável, eu estava escrevendo, né? E aí de repente falei, mas por que eu estou escrevendo isso para determinada pessoa? Para quê? Essa pessoa não tem nada a ver. Ah, por desabafo? Não é por desabafo, né? A gente cria uma teia de corresponsabilizações, sendo que eu é que tenho que lidar com isso de uma maneira que não me apegue, não me leve a condições de insatisfação. Que essa é a primeira nobre verdade no ensinamento de Buda. As 4 nobres verdades. O sofrimento existe. Sofrimento significa dukkha, significa insatisfação. As insatisfações existem, a coisa não está saindo como eu quero, as pessoas não me entendem, né? Eu queria que tais pessoas agissem assim, assim, assado. Eu queria isso. Isso vai dando um poço, vai fazendo um poço fundo em nós de insatisfação, né? Aí, a segunda nobre verdade é há causas que geram as insatisfações, né? Então, quais são essas causas que fazem com que você fique querendo tanto dos outros a compreensão, que você fica querendo tanto dos outros ser entendido, ser compreendido? Por que você é tão carente assim? Por que você está tão dependente dessa forma? Né? Aí vem o terceira nobre verdade, essa insatisfação é possível de cessar, o sofrimento é possível de acabar, não termos mais sofrimento e adquirimos uma mente de equilíbrio, de nirvana, de profundo equilíbrio e harmonia. E a quarta nobre verdade há um caminho de 8 aspectos, você tem um caminho a ser testado no seu cotidiano que vai te ajudar a lidar com tudo isso. Eu falei, não fiquei lendo as mensagens, se tem mais alguma novidade. Perceba que o relacionamento humano tem se dar. Aí, por isso conhecer é importante. Aí, saber disso não, saber dizer não, né? E a primeira nobre verdade para mim foi um divisor de águas. Me faz pensar todas as vezes e me leva a outras nobres verdades, né? Gente, a insatisfação faz parte da nossa vida e ela é legítima. Ela é real, é importante a gente perceber. Estou insatisfeito, né? Eu estou insatisfeito. A questão insatisfeita é entender por que estou, né? O que está acontecendo?
Agora, se você vai para a quarta nobre verdade, que são o caminho de 8 aspectos, né, eles têm que ser aplicados mesmo no cotidiano. Mas você sabe, o caminho de 8 aspectos, o primeiro não é linear, né? Não é a partir do primeiro eu chego no oitavo. Não, eles estão todos misturados. Até convido vocês a fazer o curso de budismo, conheça os ensinamentos de Buda, é muito importante que se conheça. Nós estamos aqui numa sala budista, né? Eu sou professora de budismo, você tem cursos no Zen do Brasil, você tem cursos aqui no Campininha Zen, aqui no Daikanshin Zendo, né? No segundo semestre vai ter mais cursos sobre budismo, mas enfim. O primeiro ponto do caminho de 8 aspectos é ponto de vista correto. E quando eu falo ponto de vista, ou memória correta, ou ângulo de visão correto, eu nem falo correto, eu falo coerente. Então, que a gente compreenda esse ensinamento de Buda, os princípios básicos de como a vida funciona. Esse é o primeiro ponto. Como é que a vida funciona segundo Buda? Intersomos com tudo que existe. Tudo está interconectado. Não existe um eu fixo. Tudo está em transformação. Essa primeira compreensão de como funciona a vida é o grande diapasão do nosso instrumento, da nossa existência. Então, se eu estou vivendo um relacionamento, eu estou tornando esse relacionamento fixo, eu vou sofrer. Se eu estou numa situação e não aceito a transformação, a transitoriedade, a mudança, eu vou sofrer. Se eu não me percebo interconectado com tudo que existe, a minha compreensão vai ser limitada, eu vou sofrer. Então, meu pensamento tem que ser coerente com essa percepção. A minha fala tem que ser coerente com essa percepção. Então, se eu não estou vendo uma pessoa que está se manifestando, eu estou querendo ver ela de uma forma fixa, de uma forma que eu espero que ela haja, mas ela não está agindo assim, é porque eu estou tornando aquela pessoa fixa. Então, o que eu faço? Como é que eu falo com essa pessoa? Eu vou falar assim, desculpa, o que eu não estou vendo em você que você está querendo falar para mim? Que aspecto, o que você quer dizer para mim que eu não estou entendendo? A gente nunca pode dizer, você não está entendendo o que eu estou falando. A gente nunca deve dizer isso. A gente deve dizer, eu não estou conseguindo me expressar adequadamente. O que eu não estou conseguindo ver em você? O que eu não estou conseguindo ouvir em você? Muda totalmente o ângulo quando a gente se percebe, né, que existem tantas outras questões num problema e que a gente só está olhando um lado, olhando um ângulo, tá? Vamos lá ver o que é penso que talvez fluir, isso é importante. Acho que não, às vezes é criar. Acho que o não, às vezes, é criar a insatisfação. O que acha, monja? Insatisfação, como eu falei, Tuku, é importante a insatisfação, tá? Acho que o não, às vezes, é criar a insatisfação. A insatisfação tem que ser dialogada, porque a insatisfação das pessoas é legítima. Ela é real, ela é importante. A insatisfação tem a ver com contrariedade. Alguma coisa está faltando e essa coisa tem que ser conversada. Com o não, com o sim, tem que ser conversado. Então, se existe algum processo de perdeu alguma coisa no caminho, tem que resgatar. Precisa conversar. Nada mais que o diálogo, nada mais que a conversa, né? Que nem a raiva. A raiva é importante. A raiva é sinônimo de contrariedade. A raiva é sinônimo de insatisfação. Só que você tem que perguntar por que eu estou sentindo isso. Aí você tem que abrir a caixinha de ferramentas, né? Abrir a caixinha de ferramentas. Tem uma caixinha aqui. Uma senhora japonesa que faz essas caixinhas. Era uma graça. Dona Aiko. Ó, tá vendo essa caixinha? Ó que bonitinho. Tá? Tem uma caixinha aqui.
Você pega... mas tudo bem. Deve ser o seu sangue, seu DNA, entendeu? Ó, isso aqui, você abre a caixinha, né? Abre a caixinha. Você abre a caixinha. O que tem nessa caixinha? Eu tenho uma ferramenta aqui que quando eu tô com raiva, eu parto para cima da pessoa. Essa é a ferramenta. Eu parto para cima da pessoa quando eu tô com raiva. Porque a pessoa, ela não me entende. Aí você vai abrir a caixinha dos ensinamentos de Buda. Abre a caixinha dos ensinamentos de Buda. Olha, nossa, o que será que significa isso aqui nos ensinamentos de Buda? Uma lente? É um cristal? O que ele quer dizer? Que a gente tem que olhar as coisas que acontecem na nossa vida sobre várias perspectivas. Sobre vários ângulos. Põe contra a luz isso aqui, você vê a luz, vai sair para tudo quanto é lado. Isso é ensinamento de Buda. Então, a caixinha de ferramentas dos ensinamentos de Buda são pedagógicas, são didáticas, são irritantemente simples. Nós é que complicamos. Se você tem uma dificuldade de administrar a raiva, que maravilha que você reconhece. Então, antes que a raiva tome conta de você, porque ela toma conta, a questão é evitar que ela tome conta. A jugular nossa estufa, né? Agora eu vou atacar, né? Porque é um instinto de sobrevivência que está funcionando aí. É um instinto de sobrevivência. A agressividade, ela é uma coisa de sobreviver. Você tem que sobreviver diante daquela ameaça que você está tendo. Legítimo ou não, existe uma ameaça de preservação. Aí o que você faz? Dá uma saída, vou tomar uma água, você se faz assim, se pega assim, tchau gente, vou tomar uma água, pega pelo cangote, tomar uma água. Não vamos conversar hoje? Dá uma desviada em você mesmo, dá um perdido em você mesmo para você não canalizar com a raiva, porque com a raiva, quando a gente não tem controle dela e ela toma conta da gente, a gente faz estrago mesmo, né? É muito complicado. Por isso que os ensinamentos de Buda nos ajudam muito, 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 muito. Então, se você tem na sua mente, né, constantemente, que aquilo que a gente vê diante de nós é todo o cosmos manifesto, você fala, é a Maria, é o Pedro, é o Paulo, é o Tuco, é o Alessandro, é a Vanessinha, é a Kisen, que é a Karina. Não. Cada nome desses é a pontinha de um icebergzinho. Existe toda uma estrutura ancestral. Existe todo uma aspectos da gente que a gente nem conhece. Se a gente nem conhece nós, por que a gente acha que conhece no outro? Reconheça o seu grande abismo do não conhecimento, quem seja você, né? E não fique jogando no outro a sua sombra. Não fique jogando no outro o seu perdido. Joga no outro, né, a sua sinceridade, a sua pureza, a sua intenção no sentido, eu não compreendo o que está acontecendo comigo. Aí a pessoa, vá para a terapia, então não me amole. Isso é uma forma politicamente correta de falar ao vivo aqui, né? Mas perceber que a gente não está vendo as coisas nos diversos ângulos e é necessário ver, né? Às vezes não conseguimos jamais ver, mas reconhecer que não consegue já é um excelente passo, já é uma excelente realidade, né? Uma excelente ajuda. Então, Paulo está chegando agora. Ô Paulo, você está entrando só agora, Paulo? Onde você estava? Hein? Nós estamos lendo uma coisa muito legal aqui, aquela do lago, que a nossa vida é como um lago, né? E que a gente se agita, tá ansioso, ansiosa, tal, aí turva os olhos, turva tudo, a gente perde a noção da realidade e não enxergamos mais nada com clareza, né? E aqui a gente está conversando sobre isso, né? O que nos faz turvar, o que me deixa turva. Gostei demais, né? A gente vai adotar essa colocação que foi da Ivone, né? Aqui. O que me deixa turva? Eu achei demais as suas... Olha o que ela escreveu.
Eu ficava turva quando alguém mentia para mim. Descobri que era problema meu e parei de turvar. Ah, gente, vá, é uma pérola preciosa essa frase dela, é uma graça. É uma graça. E assim a gente tem que ver a nossa vida. Eu parei de turvar, né? Eu parei de turvar depois que eu comecei a compreender. Ah, que legal, de skate, que delícia. Bom, gente, ó, não é nada fácil. O autocontrole está muitas vezes associado a estar presente e observar quando sentimentos que possam gerar ações que não nos agradam, raiva. Olha, gente, sabe, Vanessinha, essa coisa de autocontrole eu jogaria fora, tá? Autocontrole é a coisa mais... Essa palavra autocontrole me arrepia, sabe? Não existe autocontrole, né? O que existe é a gente perceber como estamos nos manifestando, né? E sentir isso e ir se equalizando, né? Às vezes a briga acontece, às vezes a briga é necessária, às vezes precisa ter um momento de um conflito, né? Você está mexendo. A questão é não machucar a você nem ao outro. Por isso que eu falo, e Gandhi falava, né? A gente não deve concordar com a violência, não sermos coniventes com a violência, né? Tá? Não aceitarmos a violência, mas temos a obrigação de compreender, tentar entender aquele que pratica. Não ter ódio de quem pratica. Temos que ter raiva e não aceitação da ação. Mas por que aquela pessoa está agindo dessa forma? Né? Não é justificar, é tentar compreender para ter uma ação mais clara junto a essa pessoa, né? A Vanessinha, caminhar com leveza pode ajudar e deixar a água menos turva. Exatamente, é o que a gente falou anteriormente, né? Frustração é bem difícil, pelo que aprendi, é entender a frustração e deixar ir. A questão é por quê, né? Por que está frustrado? O que está acontecendo nessa frustração, né? Por quê? As causas, né? Às vezes a vida precisa mudar mesmo, né? A gente precisa tomar atitudes, né? A gente precisa tomar atitudes para que a gente reveja. Mas, gente, a nossa existência é isso. A nossa existência é lidar com a gente mesmo o tempo todo, caramba. Só que a gente pode fazer isso de uma maneira, com uma maneira inteligente, uma maneira saudável, uma maneira desafiadora. Mas para isso, a nossa caixinha de ferramentas precisa mudar. Se a gente ainda usa a caixinha de ferramentas de uma cultura de violência, uma caixinha de ferramentas toma lá da cá, uma caixinha de ferramentas que diz que o outro é melhor que eu ou pior que eu, o outro me ameaça, essa caixinha de ferramentas fez com que a gente desenvolvesse tudo quanto foi resposta, entendeu? Agora, estudem o budismo. Estudem o que Shakyamuni Buda disse. Os seus principais ensinamentos. Use esses ensinamentos no meio do fogo, no meio da confusão. Façam zazen. Pratiquem a meditação zen. Tem inúmeras meditações, tá? Vocês podem escolher, mas eu recomendo o zazen. O zazen é apenas sentar. Não pense nem no bem, não pense nem no mal, né? Assentar com tudo que existe, com tudo que você é, com essa raiva, né, que o Tuco disse, como eu controlo essa raiva. É legal perceber onde está a contrariedade, né? E a gente precisa canalizar isso para que a nossa existência valha a pena nesta terra, para que a nossa energia da raiva, que a nossa energia da contrariedade seja canalizada para fazer o bem, não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. A ética do cuidado com a vida,
A gente precisa ocupar nossa mente com idealismo social. A gente tem que ocupar nossa mente para desenvolver projetos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ajudar as pessoas a viver melhor, pegar a nossa formação, desenvolver projetos, fazer bem para as pessoas. A gente fica muito umbilicalmente imbricado nos nossos problemas pessoais e individuais. Temos que sair disso. Criar uma consciência coletiva, uma consciência social. Tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para ajudar na sociedade, tantas coisas para fazer parceria, cooperação. Isso nos torna saudáveis. É isso, gente. Hoje eu gostei muito, né, nessa inspiração e a participação de vocês, foi muito especial. Todos nós, né, estamos nos esforçando no nosso dia a dia a compreender aquilo que nos turva, né, aquilo que nos confunde a visão. E eu não tenho outra coisa a dizer a vocês, senão sermos sinceros com a gente mesmo, né, conosco, no sentido de que somos extremamente manipuladores, extremamente dissimuladas para resguardar um eu doente, um eu perdido, um eu que está sem referência nenhuma. E aí eu convido vocês a conhecer o eu que Shakyamuni Buda fala, aquele que lhe disse no despertar: eu, a grande terra e todos os seres, simultaneamente nos tornamos o caminho. O que é este eu que ele se refere? Eu, a grande terra e todos os seres simultaneamente nos tornamos o caminho. É este eu a ser resgatado, percebendo que ele não tem substancialidade, ele é resultado de infinitas causas e condições, e esse sentimento de infinitas causas e condições de interdependência é que nos leva a uma coerência existencial. E abrirmos para essa descoberta nos faz perceber nosso aspecto infinito que somos, né? É forte. E a gente precisa alimentar isso na nossa mente, né? E perceber quanto temos que aprender. E ainda, lembrando uma frase que minha mestra falava para mim, e que a mestra dela, a Oyama Roshi, disse a ela, quando estava também no treinamento, né, no Japão, Monja Coen: o outro é seu professor, o outro é seu mestre. Não que ele está te ensinando coisas, né? Aí, né, a esposa, o namorado, a namorada, os relacionamentos. Ai, tá vendo? Eu sou mestre dela, eu sou mestre dele. Não é isso. Não é isso. É mestre no sentido assim: as suas emoções estão sendo mexidas com tais e tais circunstâncias. Por quê? Reconhecer por quê, né? E como eu lido com isso, né? Como que eu lido com aquele que dá pitaco no meu pão? Como que eu lido com essa ou aquela pessoa? É meu grau de resposta de intolerância ou tolerância, né? Então, nós estamos muito justos. Nossa corda do nosso violão pode estourar a qualquer momento, né? Qualquer momento pode estourar, porque a gente está muito justo, muito rígido, né? Vamos pegar leve com a gente mesmo, e com o outro também, né? Pergunte para o outro: o que eu não estou vendo? O que você gostaria de me dizer? E pergunte para mim também: o que você não está vendo em mim, né? Isso é a base da cultura da não violência, da comunicação não violenta, sabe? Estudada hoje no mundo para os conflitos. Não está servindo muito atualmente. Estamos com um enquadramento muito enlouquecido ultimamente. Aí eu recomendo que rezemos, tá? Se você é um ser de fé, vamos rezar para a paz no mundo, vamos rezar para que possamos recuperar nossa dignidade de família humana. Vamos rezar. Na fé que você tiver, vamos nos dedicar a isso. Então, uma alegria ter estado com vocês. Estou retomando, então, Puxa Conversa Budismo no Instagram, tá bom? É às 8 horas, como todo sábado, às 8 horas, às 20 horas. E no meu YouTube, assinem meu canal, né?
que eu vou agora fazer algumas lives, alguns trabalhos no YouTube, tá bem? E estejam conectados nas minhas propagandas aí no Instagram, e uma das que eu estou bem animada é sobre as eleições 2026. Eu fiz uma divulgação aí interessante que eu gostaria de contar com a presença de vocês. Só não sei se eu vou fazer no YouTube e no Instagram simultaneamente, tá? É isso. Então, cuidemos bem, excelente sábado, excelente final de semana, apreciemos os nossos limites e percebamos que esses limites são o ponto da virada, tá bem? Não vamos nos turvar, né? É isso aí. Cuidemos-nos bem. Até mais. Fico muito feliz de estar com vocês. É isso aí. Cuidemos-nos bem. Tchau, tchau, gente. Até mais. Boa noite.